dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais uma edição do Expressão Cult. Estamos hoje na famosa Bienal do Livro do ano de 2018. Essa que é uma feira que particularmente eu gosto muito porque foi a minha primeira feira aqui no Expressão Cult. Você que acompanha a gente há bastante tempo viu a nossa primeira edição aqui do Expressão Cult na Bienal do Livro, já há uns 2 anos atrás, já há muito tempo atrás. E estamos aqui novamente fazendo a cobertura do evento pelo Expressão Cult, com toda a equipe da WTV Brasil, mostrando as novidades do mundo da literatura aqui para você, nosso telespectador. E eu queria pedir muito encarecidamente que você que nos assiste há muito tempo, você que está vindo pela primeira vez, que acompanhe as redes sociais que ficam passando aqui embaixo no decorrer de todo o programa. Então curte lá na página do Facebook, compartilha, vai no Twitter, vai no Instagram, tem muita coisa bacana e interessante para vocês, não só do Expressão Cult, mas de toda a WTV Brasil. Dê uma conhecida e a gente vai mostrando aqui o que rolou na Bienal para vocês. E é com grande prazer que a gente traz para Bienal do Livro 2018 o Selelê, no qual eu tenho um grande respeito, grande admiração, grande orgulho. Contar uma coisa para vocês, para quem não acompanha a Expressão Cult há muito tempo, que ela foi a primeira entrevista que eu fiz aqui na Bienal do Livro de 2014. Selelê sempre com um trabalho honradíssimo, trazendo a literatura infantil para a Bienal do Livro. Queria contar que você contasse quais são as novidades, o que você está trazendo para a Bienal da sua obra literária. Primeiro eu quero agradecer o convite, parabéns pela sua carreira, que você cresça cada vez mais aí, com certeza, em tudo que você fizer. Parabéns pelo sucesso. Opa, obrigado. Eu estou aqui colocando meus 25 anos da personagem Selelê, que eu estou começando a comemorar agora. Ela faz 25 anos em novembro desse ano. E é a primeira vez que eu subi num palco na minha vida como Selelê, a personagem. Personagem. Aqui, é, a personagem, né? Então aqui realmente eu estou colocando um pouquinho de cada música da minha carreira, os hits que marcaram as crianças, marcaram os educadores, as famílias, e músicas novas também. Tem até música em inglês e italiano aqui para vocês, que nessas viagens todas, né? Estou indo para Portugal também, né? Levar um novo material, fazer espetáculos lá. Então tem bastante novidade aí. Conta pra gente uma coisa que você não contou na outra entrevista, como que é trabalhar com criança? Pra você, né? Por mais que você esteja bastante tempo, no começo, foi uma dificuldade? Como é que foi? Porque eu imagino que a criança deve ser um assunto bem complicado como humor, né? Como que fazer uma coisa legal, uma coisa que a criança aprenda, você que é musicoterapeuta, como que é trabalhar com crianças? Na verdade assim, eu sou professora de música também, fora todo lado da terapia, né? E eu sempre gostei muito de criança, eu sempre fui muito criança. Eu acho que você ser criança é o mais importante de tudo, né? E eu sempre me identifiquei bastante, mesmo em sala de aula, cantando, brincando, né, com os personagens que eu criava na época. Eu levei todos para o palco, né, como a Bruxa Mavel, que as crianças amam, depois ela se transforma na Linda Vel. E aí para mim sempre foi muito fácil, muito gratificante essa troca com a criança. Eu acho que assim, eu nunca tive dificuldade exatamente por eu ser uma pessoa verdadeira. Eu acho que quando você é um ator, uma atriz, um cantor verdadeiro, você é um artista que você faz realmente para a criança de verdade, com amor, ela sente, a criança é muito sensível. Então o primeiro espetáculo que eu subi na minha vida, que faz muitos anos, há 25 anos, eu já tive esse feedback, né? Sempre foi interativo o meu trabalho, as crianças participam, cantam, dançam, brincam, então eu sempre fui muito ativo, né? Muito alegre, muito dinâmico, então eu acho que isso sempre fez com que a criança se identificasse rapidamente. Então, vou ser sincera com você, para mim, graças a Deus, não teve dificuldade, ao contrário. Muitas crianças choravam quando acabava o espetáculo, até... Queriam mais. Exatamente. Lá a mamãe e o papai falavam, não, mas calma, vai ter outro dia e tal. Eu me considero uma pessoa de sucesso, né? Verdadeiro, né? Acho que o sucesso real é esse daí, né? Precisamos de artistas brilhantes como a Selelê, com esse trabalho infantil lindo que ela faz, e logo teremos novidades, né, Selelê? Se Deus quiser, mais novidades aí pra vocês. Na WTV Brasil, novidades com Selelê, aqui na Bienal 2018.
Estamos aqui com o Duane, ele que é um quadrinista, tá trazendo seu trabalho para poder expor na Bienal do Livro. Duane, queria que você contasse como é que surgiu essa paixão pelos quadrinhos. Você que é um cara que estuda, né, quadrinhos. Queria que você contasse um pouco isso, como surgiu isso, você desde pequeno, se foi uma coisa, foi quando você foi mais velho, como é que surgiu isso? Bom, desde criança eu sempre gostei de quadrinhos, claro que começando com Turma da Mônica, que é o que todo mundo começa aqui no Brasil, né? E aí eu comecei a passar um pouco mais para o mangá japonês e comecei a pesquisar mais disso. Até que eventualmente eu comecei a pesquisar também quadrinhos de outros lugares, outros países talvez da Europa, quadrinhos mais independentes, e depois acabei caindo no quadrinho brasileiro também. Tem uma variedade muito grande, né? Tem muito quadrinho aqui. Então aí já tenho uma paixão aí desde criança que eu gosto de quadrinho. E você começou a fazer ele depois de que você... Como que foi essa transição do você gostar de quadrinhos para você fazer quadrinhos? Eu sempre escrevi contos, eu sempre gostei de escrever e criar histórias. Foi quando um amigo meu que era ilustrador queria fazer um quadrinho, mas não sabia como, eu comecei a me interessar pelo roteiro para poder ajudar ele. Acabou que esse quadrinho nunca foi feito, mas a partir daí eu comecei a estudar, fazer cursos, treinar e, claro, ler muitos livros também sobre isso. E vão fazer quadrinhos, né? Já tem 7 anos aí que eu tô treinando para ser roteirista. Tá podendo fazer. E dos quadrinhos que você fez, as histórias são todas suas, assim que você tem das inspirações. Como é que é o seu processo criativo nos quadrinhos? É curioso falar isso, é até um pouco difícil falar isso, porque eu gosto de trabalhar um pouco de tudo. Então eu faço histórias de terror, suspense, comédia, romance, mas eu gosto muito da ideia de trazer o cotidiano pro fantástico, o fantástico pro cotidiano. Então muitas das minhas referências são das pessoas, assim, histórias que eu escuto, coisas que eu vejo, às vezes até um filme que eu assisto e aí esse filme me dá uma ideia para uma coisa, um final talvez um pouco diferente do filme e dá uma ideia para uma história. Mas claro que escutar as pessoas é realmente uma das maiores fontes de informação, fontes de histórias mesmo. E você estava falando que existem vários tipos de quadrinhos e tal, até você chegar no quadrinho brasileiro, né? Como é ser quadrinista no Brasil que temos hoje? É um pouco difícil, assim. Eu falo que fazer quadrinho é fácil, difícil é depois, porque divulgar ele, vender ele, é sempre uma luta. Então, se você quer mexer com quadrinhos, tem que ser uma coisa que você gosta mesmo. Você tem que gostar dos quadrinhos para conseguir acreditar neles, acreditar no sonho e lutar. Mas é possível, é um sonho possível. Só não é tão simples, digamos. Na verdade, nada na vida é fácil, né? Mas algumas coisas demandam um pouco mais de esforço. E viver de quadrinhos é uma... E a arte, um esforço duplo, né? A arte é um esforço duplo. Mas é um esforço que é gostoso, porque produzir é gostoso. E quando alguém lê seu trabalho e fala que gostou, poxa... É gratificante. Não tem nada melhor que isso. Esse é o Duane, aqui na Bienal do Livro 2018. Olá, gente, eu sou Tião Simpatia, poeta popular. Vieram me perguntar qual é o Brasil que eu quero. Deram-me 15 segundos e eu disse, para ser sincero, 15 segundos não dá. É 1 para dizer olá, 2 para dizer meu nome, 3 para dizer a cidade. Sobram 9, na verdade. É falar e o tempo some. Mas sabe o Brasil que eu quero? É um Brasil sem preconceitos, no qual o rico e o pobre gozem dos mesmos direitos. Um Brasil mais fraternal, com justiça social, com saúde e educação, que tenha mais segurança, que pare com a matança e acabe a corrupção. É esse o Brasil que eu quero para gerações futuras, com democracia plena, sem golpes nem ditaduras. Já cansamos dessa agenda, um Brasil que não se venda ao capital estrangeiro, que descarte seu entulho para que um dia eu tenha orgulho de dizer: sou brasileiro. Ia dizer mais, mas o tempo acabou. Estamos aqui com a Leca, ela que esgotou os livros do Eu Odeio a Minha Mãe, só que não. E tá com essa outra obra que eu achei muito interessante, sobre um tema importante. Você que é jornalista de formação, fez uma pesquisa muito bacana sobre ansiedade e colocou nesse livro. Queria que você contasse um pouco dessa sua pesquisa, como surgiu a ideia. As pessoas não tinham voz. E as mães também que participavam das reuniões se queixavam muito, se sentiam culpadas, achavam que tinham feito alguma coisa de errado para os seus filhos estarem em caminhos, muitas vezes de álcool, abuso de álcool, de drogas. Então eu quis trazer isso no livro. Na verdade, esse rapaz que eu cito aqui é anônimo, né? Não tem um nome, lógico. Esse rapaz me chamou a atenção pelo fato dele achar que, assim, tão jovem, não fazia mais sentido viver. E também a mãe, não é específica a mãe desse rapaz, mas aqui nesse livro a gente tem as queixas de várias mães unidas em uma só. E o livro fala justamente isso, dar voz a quem não tem e também mostrar que a família é essencial. Nesse livro a mãe agiu e conseguiu ajudar. Então mostrar que muitas vezes a gente precisa se informar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa de alguma forma tentar ajudar.
e fazer. A gente não pode julgar, porque realmente é uma... problema sério. Assim como você, outros autores também estão falando do tema ansiedade, depressão, problemas psicológicos. Você acha que através da literatura, uma forma das... Porque geralmente a gente sempre vê, né, as pessoas falando, não, isso daí é frescura, isso daí é uma coisa que não é de importância. Você acha que através da literatura que a gente vai trazer essas discussões para um palco de discussão mesmo, séria e científica e médica do assunto? Sim, eu penso que sim. A literatura ela tem um papel fundamental e não é só de entretenimento. Baseado em fatos reais, trazer algo que fizesse o leitor pensar, né, a respeito desse mal que é a ansiedade, esse transtorno, e que muitas vezes está no nosso vizinho ao lado e a gente não percebe. E às vezes é um tema que tem que ser tratado, tem que ter um acompanhamento e as pessoas acabam não fazendo isso, né? Deixa eu te perguntar, você se inspirou numa pessoa só para poder fazer o livro todo? Ou foram de todas as várias experiências que você reuniu? Como é que foi essa produção, assim, da escolha? Porque eu imagino que muita gente ao seu redor mesmo, como você estava falando, tem ansiedade, tem algum desvio, assim, algum problema psicológico. Como é que foi essa produção? Foi de uma pessoa só ou foi demais? São várias pessoas unidas em uma só. O rapaz basicamente é o mesmo, é um único rapaz, com uma outra situação que eu aliei a outros depoimentos que eu vi. E no caso da mãe, são várias mães, né, unidas em uma só. Então, assim, eu poderia dizer que são vários depoimentos que me levaram a este resultado final. É isso aí, Bienal do Livro também falando de assunto sério aqui na WTV Brasil. Estamos aqui com o Thomas André, ele que é um autor que está vindo aqui para a Bienal. É a sua primeira vez aqui? Primeira Bienal. E ele que está trazendo um livro muito bacana chamado Caçadores de Lendas. Tá com vários livros aqui, né? Tá com o stand montado. Queria te perguntar um pouco sobre seu livro. Da onde surgiu esse interesse pela escrita? Sempre esteve com você? Como é que surgiu tudo isso para você? Então, comecei a escrever mesmo aos 16 anos. E com isso eu fui aprimorando. E uma das minhas inspirações é a Netflix. Eu sou formado em Netflix. Então, como eu não tinha uma editora ou uma emissora, eu não era filho do Silvio Santos e eu não tinha dinheiro, eu coloquei tudo no papel. Então, para mim, é um sonho estar realizando aqui na Bienal o lançamento do meu livro, mas o meu intuito também é fazer série. Então, foi uma das minhas inspirações fazer as séries. Encontramos aqui na Bienal do Livro Claudinei Pietro, nosso parceirão da Mystic Fair, de outras bienais, da Expo Music. E você que está lançando um livro especial para a Bienal, imagino. Queria que você contasse um pouco como é que foi o processo de criação desse livro, quais foram as inspirações, como é que você elaborou tudo isso? Então, João, na realidade, nós estamos relançando esse livro. Ele foi lançado em 2008, numa edição menor, né, mais condensada. Porque naquela época o mercado editorial estava mudando, aí o editor falou, olha, vamos lançar um livro menor, não dá pra gente lançar coisas muito grandes, eu tive que cortar o livro pela metade. E aí hoje, depois de 10 anos, a gente está lançando a versão que seria a versão original, que é uma versão revisada, ampliada, maior, com uma série de coisas que a outra não tinha. É um livro de invocações, porque as pessoas acham que na Wicca a gente não reza, a gente reza sim, né? E nós usamos as nossas invocações aos nossos deuses. E o livro ele traz invocações para diferentes deidades, para diferentes deuses, mas também as técnicas que estão por trás disso. Então, o lado metafísico, como é que é essa relação com o divino, com o sagrado, como é que a gente pode fazer com que as nossas invocações elas realmente surtam efeito e deem resultados na nossa vida. E como que é, Claudinei, escrever sobre a Wicca num país que a intolerância religiosa é quase total, né? Não era, né? Tá crescendo. Tá crescendo cada vez mais, né? Mas eu acho que é importante um evento como esse, João, que é o maior evento literário da América Latina, e que a gente tem o lançamento de um livro de Wicca, de bruxaria, marca um posicionamento que é um posicionamento político. Então, assim, tá sendo difícil? Tá. A gente está vivendo uma época de intolerância? Estamos, como a gente nunca viu, mas isso está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil, né? A gente vê aí, pelas estatísticas políticas, sociais, o que está acontecendo no mundo. O Brasil, infelizmente, que era um país de diálogo, era um país onde nós tínhamos uma diversidade cultural, religiosa, está se tornando um país um pouquinho intolerante, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. A Wicca, ela já tem um movimento de 20 anos no Brasil, um movimento estruturado, organizado,
E o interessante da Wicca é que é uma religião totalmente libertária, né? Então eu acho que neste momento de intolerância a Wicca vem trazer uma mensagem muito bonita para as pessoas, que não importa o que você seja, não importa o que você faça, né? Você acredita? O que você acredita, todos nós somos filhos dos deuses e temos que nos respeitar. Temos que respeitar uns aos outros, o espaço, né, das pessoas. Então, nesse momento que a gente está vivendo, acho que é o momento mais do que pertinente da gente prestar atenção no que a deusa tem a dizer para a humanidade. E a deusa é o planeta Terra e todos somos filhos da deusa e nesse planeta precisamos viver em harmonia uns com os outros. A Wicca traz essa mensagem. E você que já fez parte de outras edições da Bienal, já visitou, você que é um cara que gosta de frequentar as feiras, o que você está achando da Bienal desse ano? O cenário da literatura está mudando muito para você? Mudou muito, né, gente? Eu tenho aí 24 anos de presença na Wicca, 20 anos de carreira literária. O meu primeiro livro saiu em 1999, então tem quase 20 anos. A gente percebe que o cenário mudou muito. Antigamente nós tínhamos uma Bienal muito maior, uma Bienal muito mais diversa, e ao longo dos anos essa Bienal ela foi sendo enxugada, né? E resistiram as pessoas as editoras e as pessoas que têm algo a dizer. O cenário está mudando? Está mudando. Hoje a gente tem e-book, enfim, tem internet, a gente fica competindo o tempo todo com o Google. É fácil de você achar as informações, antigamente não era desse jeito. PDF, né? Exato, antigamente você tinha que comprar o livro, tinha que ir na livraria, tinha que ir numa biblioteca. Hoje não, você vai lá no Google, coloca uma palavra-chave e vem páginas e páginas. Então assim, nesse momento é difícil da gente sobreviver como autor e como editor. E o que acontece na Bienal, que a gente vem vendo ao longo desses anos todos, é um reflexo dessa digitalização. Mas eu acho que tudo tem um lado positivo, porque na realidade a gente está aprendendo a lidar com essa nova realidade, com esse novo momento e descobrindo novas estratégias para sobreviver. Acho que todos os autores e todos os editores que estão aqui estão nesse processo de tentar descobrir estratégias. Pensa, há anos atrás seria inviável a gente ter uma empresa como a Microsoft na Bienal do Livro, porque não é uma empresa literária, né? Mas hoje, com o crescimento da era digital, dos e-books, dos livros digitais, ela está aqui e está mostrando como é que ela pode vir somar e contribuir. Então estamos tentando buscar alternativas para sobreviver. O livro vai sobreviver. Sempre, né? Como já sobreviveu há muito tempo. Exatamente, desde a época da Biblioteca de Alexandria. Queimaram tudo, mas a gente sobreviveu. Esse é o Claudinei Pietro aqui na Bienal 2018. Tá gostando do especial Bienal 2018? Então não deixe de entrar na nossa página do Facebook, curtir, entrar no nosso Instagram, seguir a gente e dar uma olhada nos programas que tem na WTV Brasil. Tenho certeza que tem um programa que você vai gostar muito e você vai acompanhar. Então não deixe de acompanhar os links que estão passando aqui embaixo no decorrer de todo o programa. Estamos aqui com a Jéssica e com a Ariane, que estão aqui fazendo as entrevistas, estavam na correria, né, de fazer as assinaturas. Elas que começaram no YouTube, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês bem específica, assim. Como é que vocês tiveram a ideia da criação do canal, de escolher um tema que não é fácil, né? Tem tanta coisa para falar por aí. Como é que surgiu isso para vocês? O que vamos falar? Então, na verdade, o Indiretas do Bem, ele começou no Facebook como uma brincadeira, meio que para apaziguar os ânimos, assim, das pessoas que estavam brigando na internet. E aí ele viralizou muito e a gente começou a expandir para outras redes. Mas a ideia sempre foi a ideia inicial, que é, tipo, levar o bem, falar sobre coisas boas e positivas para a vida das pessoas. Indiretinhas do bem. É muito fácil ou muito difícil dar uma indireta pro bem? É fácil, né? Mas é tão fácil que as pessoas esquecem. Porque é muito mais fácil reclamar. De modo geral, é muito mais fácil. Porque quando reclamar vem daquilo que está incomodando. Quando a gente está incomodado, a gente bota para fora com muito mais facilidade. As coisas que são boas, a gente tem que caçar, a gente tem que pensar naquilo que está tranquilo, que está acontecendo de bom com a gente. Da zona de conforto. Sim. E vocês agora estão publicando 3 livros, né? Esses 3 que estão aqui do lado. E eu queria perguntar para vocês, como é que foi esse processo de escrita? Qual que foi a ideia de trazer dos vídeos para a parte escrita? Como é que começou isso? Então, a gente sempre quis escrever, a gente sempre gostou, sempre foi uma parte nossa. E aí, quando a gente recebeu o convite da editora, pra gente foi assim, tá, agora é o que a gente quer fazer, a gente quer investir também em livros. E aí, o nosso primeiro livro foi esse aqui, que é o Livro do Bem. E aí, ele é um livro interativo, a gente quis trazer um pouco dessa identidade que a gente tinha na internet, que é dessa interatividade, que é dessa troca com as pessoas. Então, os livros têm sempre essa mesma pegada que a gente tem na internet também. Ariane, o que foi mais difícil ou mais fácil? A parte dos vídeos ou a parte escrita?
Eu sempre acho que escrever é mais fácil. Escrever, desenhar é o meu lado, assim, é a minha área. A gente faz vídeos, a gente faz com menos frequência, inclusive. E a gente está sempre conversando com as pessoas na internet, perguntando o que elas gostam. Então, para nós, transpor essa coisa do que as pessoas curtem, do que a gente faz na internet, para os livros é uma delícia e é a parte, não que seja fácil, mas é a parte mais gostosa, mais prazerosa do nosso trabalho. Então, fazer os livros é muito bom. O primeiro a gente lançou em 2014, então tem 4 anos que a gente está transportando isso o tempo inteiro e só tem resultado positivo, assim, é muito bom. E o retorno é muito legal, né? É muito legal. O primeiro livro já foi publicado em Taiwan, já foi publicado no México, em Portugal. Quando a gente fez, a gente nem sabia que ia ser bem recebido. E aí, de repente, foi espalhado de um jeito que a gente não imaginava. É muito, muito doido. Chegaram a ver a publicação em outra língua, uma língua... Sim. Não o inglês, né? Mas mais diferente? A gente tem os livros e é muito engraçado, porque principalmente o português de Portugal, porque ele é muito próximo, mas ele é muito distante ao mesmo tempo. Então, o gente que mudou para pessoas que, porque para eles não faz sentido e pra gente é engraçado ler, mas é muito legal. Essa é a Jéssica e a Ariane dando indiretinhas do bem aqui na Bienal 2018. Estamos aqui com o Rafael Cortez, ele que está lançando um livro aqui na Bienal. Olha aí. Memórias de Zarabatanas. Exatamente. Queria que você contasse pra gente como é que surgiu esse processo de criar um livro, se foi um desafio pra você, você que trabalhou muito tempo com humor, agora tá trabalhando com música. Queria que você contasse como é que foi a produção do livro, as inspirações e tudo isso. Cara, foi demais, assim, foi uma coisa natural, veio antes mesmo da comédia. Eu tenho uma série de projetos que eu fazia antes de ser conhecido do CQC e depois ter entrado no stand-up, ter canal no YouTube, ter ido pra Globo, sei lá o quê. E essas coisas eram muito marginais e era uma injustiça, assim, porque eu vim de escrita, eu sou jornalista formado, eu vim de música, eu estudei violão clássico e eu não tinha nunca botado um holofote sobre esses projetos. E eu só existi como comediante, como ser de televisão, graças a ser, antes de tudo, músico e jornalista. Então, de tempos em tempos, eu solto alguma coisa que eu fazia antes e que ninguém sabia, como uma dívida pessoal que eu tenho, assim, mim para comigo mesmo, assim. E o Memórias Zarabatanas é a reunião dos meus textos escritos entre 2003 e 2018. Então, pô, em 2003 eu era um jovem universitário que nem imaginava que um dia ia ter CQC, ia ter stand-up na minha vida. E os textos mais recentes mostram uma evolução dessa escrita e basicamente tudo gira em torno de uma única história, que é o desafio de um cara comum, classe média baixa, quase simples, tentando ser artista nesse país. É o livro que conta a história de um cara que é artista. Então acaba sendo um livro de superação, um livro que mesmo quem não é artista pode gostar, porque é um livro quase de autoajuda, assim, sabe? Ele tem uma história de superação pessoal, é isso que eu conto. E aqui eu vi que você tem crônicas e poemas, né? Sim. Como que foi pra você escrever poemas? Se você já tinha esse hábito desde pequeno de escrever, como é que foi a parte da criação dos poemas? Eu adoro poema, mas eu gosto de poema de ritmo e métrica. Eu gosto de poema com rima. Poema pra mim é música. Então tem uma série de coisas na minha carreira que acontecem com música. A música pra mim tá ligada a tudo, assim. Por exemplo, se eu tenho que decorar um texto, eu fiz um filme ano passado. A minha maneira de decorar texto é música. Eu pego o texto e eu imagino onde é o refrão, o que é o desenvolvimento, para parte A, parte B, em que momento volto para o refrão, qual é a ideia geral de música disso na minha cabeça. Mesma coisa funciona com poesia. Quando eu escrevo poesia, a poesia para mim tem que ser musicada. Se você lê a minha poesia, você percebe que ela tem uma característica. Ela sempre tem um ritmo musical. Tem poesias minhas que são valsas, tem poesias minhas que são raps, tem poesia minha que é uma forma sincopada de baião. Eu gosto de poema que tem essa coisa violenta de rima, com uma coisa bem clara, bem definida. Eu não sou da poesia concreta, da poesia maluca, assim. Respeito, eu não sei fazer. A minha é essa aí. E se, para essas novas pessoas, como você falou, que hoje em dia é muito difícil ser artista no Brasil, né? De todas as formas, seja no humor, seja na escrita, qual seria um conselho que você daria para quem está querendo entrar no mundo do estrelato, talvez querendo ter a sua arte reconhecida, qual seria um conselho que você daria? O primeiro conselho é não entre na carreira vislumbrando o mundo do estrelato. Eu sou muito contrário dessas pessoas que querem a fama como finalidade. Fama é consequência. Se você quer ser artista para ser famoso, você não é artista. Você é famoso e pode ser um ascendente social, pode ser uma subcelebridade, um alpinista social, né? Enfim.
Agora, se você quer ser artista, não tem outra maneira, é produzir, tem que produzir. Consequentemente, um dia essa fama virá. Eu faço coisas desde os meus 17 anos. Eu fui entrar no CQC com 31. Estou lançando meu primeiro livro de prosa e poesia com 41. Entende? E em algum momento, ano que vem ou esse ano, eu vou lançar meu primeiro trabalho de MPB. As coisas demoram mesmo, porque a minha finalidade nunca foi ser famoso. A minha finalidade é ter uma obra, em algum momento essa obra ser tão boa que ela possa ser absorvida. Uma editora um dia fale como a Selman fez comigo. Vou lançar esse cara. Então, se você quer ser artista, pense primeiro em ter uma obra, em ter algo a dizer, em ser motivado pela tua obra e não ser seduzido pela fama. A fama é ridícula. E a fama passa para todo mundo, depois ela volta, depois ela passa, enfim. Pode dar uma palhinha, não uma palhinha assim, né, musical, mas uma fofoca de como vai ser esse trabalho musical que você estava fazendo, tá elaborando? Tá muito legal. Quem me segue no Instagram, quem me segue em rede social tá sabendo um pouco mais. O @Rafael Cortez do Instagram é onde eu vou soltando umas pílulas, vou soltando uns teaserzinhos, assim. Basicamente é MPB mesmo, são as minhas composições. Tenho um CD que eu vou lançar com 2 canções cantadas junto com a Sabrina Parlatore, que fez o Popstar comigo, que canta muito bem. Até me arrependi um pouco de ter botado Sabrina, porque ela canta tão bem que você já compara imediatamente. Fala, essa sim é cantora, o Cortez não. Então, assim, a faixa da Sabrina é aquele momento que você descansou, ouve e fala, uma cantora. O resto tem que me aguentar. Mas vai ter baião, tem valsa, tem pop rock, tem marcha rancho, tem música no estilo do Emicida, tem música para Jota Quest. Eu penso grande, né? E tem músicas que o próprio Caetano vai lançar um dia. Eu espero. Ó, tô pensando. Projeto. Caetano, olha pra cá, tem coisa pra você gravar aí, hein? Tem coisa boa pra você. Rafael Cortez com mensagem para Caetano aqui na WTV Brasil. E aqui na Bienal do Livro 2018, estamos com a Fernanda Nia, ela que está lançando um livro aqui na Bienal, né? O Mensageira da Sorte. E eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu o projeto do livro, quais foram as inspirações, como é que surgiu tudo isso. Então, o Mensageira da Sorte, ele surgiu de uma ideia que eu já tinha há muito tempo, de brincar com uma organização que nivelasse a sorte das pessoas. Porque a gente sempre tem um conhecido, né, que você vê e fala, nossa, esse menino, tudo que ele faz dá errado. E aí eu acho que eu sou muito fascinada pela fantasia urbana e tal. E eu adoro uma teoria da conspiração de que existe alguma coisa por trás do que a gente está fazendo. E aí quando surgiu essa ideia foi meio que natural, porque eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca e a gente vê os protestos todo dia, a gente vê essa situação um pouco delicada que o nosso país passa. Os que eu me inspirei na história do Mensageiro da Sorte foi mais ou menos aquela época lá de 2013, que a gente tinha um protesto assim generalizado de todo mundo com todo mundo. E foi meio que natural, isso era um prato cheio de conflito para eu colocar a minha história lá no meio. E acabou que, como é uma história jovem, a personagem é uma jovem e ela está dentro desse contexto da organização que cuida da sorte num Rio de Janeiro caótico. Juntou isso tudo, deu Mensageira da Sorte. E você trabalha com o público jovem, né? Queria te fazer uma pergunta bem objetiva. Como que é trabalhar com um público que no Brasil majoritariamente não tem acesso à literatura? Fazer uma literatura para os jovens que não têm esse acesso? Olha, eu acho que, primeiro assim, falando de uma literatura para jovem, eu diria que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente, quando escreve para o jovem, a gente está formando a pessoa. O que você fala realmente conta, o que você fala vai mudar como aquele ser humaninho pensa para o resto da vida dele. Então você tem que ser muito delicado no que você fala, você não pode ser ofensivo, você tem que pensar na mensagem que você está passando, você tem que pensar na mensagem, se você está passando alguma mensagem ruim, enfim, tem todo um contexto que você tem que se preocupar. E eu acho que faz parte, mesmo quando você escreve um livro, faz parte da sua comunicação, de toda a sua estratégia, você tentar trazer a população um pouco mais marginalizada para isso, seja com algumas, talvez, ações, né, que você vai, às vezes, nas comunidades, você tenta trazer aquele público para dentro disso. E eu acho que cada vez mais escritores nacionais escrevendo sobre a nossa realidade, eu acho que isso vai ajudar, enfim, o público vir. Eu acho que isso está ajudando os jovens a virem também. E como é que você trabalha no quesito de uma... Você estava falando um pouco, né, quando a gente estava conversando, do quesito da conscientização sociopolítica do jovem. Como é que você trabalha isso na sua literatura? Olha, o jovem hoje, ele é muito consciente.
Eu acho maravilhoso, porque na minha geração já não era tanto assim. Eu tenho 28, eu já saí do colégio, já saí da idade de Mensageira da Sorte, da principal, há 10 anos. E na minha época não era assim. Hoje as meninas já saem do colégio feministonas, sabendo de tudo. Totalmente, assim, politizadas, engajadas naquilo. Então eu acho maravilhoso e a gente tenta trabalhar isso no livro também. Em Mensageira, a gente tem mais um contexto de tentar trabalhar a corrupção, é claro, porque na verdade a gente não tem uma parte política que está cuidando da cidade. Quem está cuidando da cidade é uma grande corporação. O clima todo do Rio, né? O clima todo do Rio. É não ficção meu livro, gente, estou enganando vocês, estou brincando. E aí eu acho muito importante a gente pensar sobre isso e ao mesmo tempo em que está acontecendo isso tudo, os jovens eles estão lidando com os próprios dilemas deles de ser humano e da juventude e de você amadurecer. Então eu acho que uma das grandes mensagens que a história passa é de que você pode sempre fazer o bem, não importa a cicatriz que você tenha, e que você tem que encontrar a sua forma de ajudar as pessoas, de fazer o bem com as outras pessoas, que é sempre possível, não importa o contexto que você está. E a literatura é o caminho. A literatura é o caminho. A Fernanda Nia aqui na Bienal do Livro 2018.